Olá pessoal, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do Laboratório de Linguagem de Programação. Hoje a gente vai ver como que funciona mesmo uma aplicação usando o padrão DAO, né? Então, como a gente já viu lá, o padrão DAO ele divide os pacotes da aplicação dessa forma aqui, né? Onde a gente tem o modelo, a gente tem a parte da visão, do controle e do DAO. Digamos assim, o modelo, né, é aquele modelo que vem da análise, são as classes com as funções que são montadas e requisitadas pelo cliente, né? A parte da visão é a parte da interface. A parte do DAO é a parte de acesso aos dados, é que faz todo acesso ao banco de dados. Somente aqui dentro a gente pode ter SQL. E a parte do controle é ela que controla essas três partes e mantém elas o mais separado possível. De forma que, se eu tiver que alterar, por exemplo, a interface, eu vou ter que alterar somente a parte do controle. Se eu tiver que alterar a parte de acesso aos dados, eu vou ter que alterar somente o controle também. Então, geralmente, a alteração se restringe ao controle DAO e a visão e o DAO. É lógico que o modelo, normalmente, é a parte que menos se altera, né? E a parte mais importante também, porque é onde contém toda a codificação que vai ter de validação e toda a lógica do sistema vai estar implementada nos métodos que vão estar dentro dessas classes. Então, assim, o responsável por pegar um objeto no banco e jogar para dentro do modelo é a classe DAO. A responsabilidade de pegar esse objeto que está aqui dentro e exibir ele de uma forma interativa com o cliente, né? Seja ele na interface desktop, web ou qual seja, é a parte da visão. E quem controla isso tudo é o controle. Bem, gente, mas vamos ver isso na prática, como é que isso funciona, né? Vamos lá para o nosso NetBeans. Aqui no NetBeans, eu tenho uma aplicação aqui que a gente fez uma divisão, em 4 camadas, né? Onde a gente tem o modelo, a visão, o controle, a parte do DAO. E aqui no modelo, vamos ver a classe que a gente tem. A gente tem uma classe cliente, né? Que essa classe é a classe que veio da parte de análise. E nessa classe cliente aqui, como a gente pode ver, eu tenho aqui o código, nome, telefone. E eu tenho aqui também só get nome, set nome. Então eu só tenho os gets e os sets, né? Nessa classe. Se tivesse algum método específico lá dessa classe, também estaria aqui, de cálculo, ou algum método que foi solicitado pelo cliente, né? Alguma função, né? Então, essa classe, como a gente pode ver, ela não tem acesso a nenhuma dessas outras classes, como a gente pode ver aqui no modelo, essa classe aqui, ela não acessa, ela não conhece nenhuma outra classe, ela está isolada, esse pacote, né? A classe desse pacote. Então, essa classe aqui que está nesse pacote, ela não conhece as classes que estão no DAO, nem na visão, nem no controle. Isso facilita porque eu posso isolar esse modelo para que quando tiver alteração, as alterações se restringam mais à visão, se necessário ao DAO, mas vão acontecer muito aqui na visão, porque essa parte aqui que contém a interface do cliente, né? Então, se eu precisar alterar a visão, o que a gente vai ter que alterar é somente o controle e propriamente a classe da visão, se houver necessidade, né? Então vamos lá. Vendo essa classe que ela não tem acesso a nenhuma outra das classes, vão analisar a classe de visão, né? Na classe visão, a gente tem duas classes, que é uma de consulta desse cliente e uma de cadastro propriamente dita. Vamos dar uma olhada, porque essa daqui vai ser a interface dele, né? Essa interface aqui, como a gente pode ver, ela foi montada usando os componentes de arrastar e soltar lá do NetBeans, né? E como vocês podem ver aqui, todos os campos, todos os atributos que estão nessa classe cliente aqui, né? Eles estão aqui de forma a exibir a informação e buscar informação para o nosso cliente, né? Então vamos lá.
Bem, mas para mim poder exibir essa informação, eu tenho que acessar os dados que estão dentro do nosso banco de dados, né? A classe que acessa propriamente o banco de dados é o DAO cliente. Então nessa classe aqui, ó, é a classe responsável por acessar os dados. Como a gente pode ver, eu tenho uma classe cliente aqui, né, pertencente ao modelo, né, ó, como a gente pode ver aqui, import modelo cliente. Então essa classe do banco, ela conhece a classe do modelo, como a gente viu lá no nosso esquema, né, que a classe DAO, ela conhece a classe do modelo. Beleza. E aqui é onde acontece todo o acesso a banco de dados. A gente não pode ter nenhum acesso a banco de dados em nenhuma dessas outras classes, porque se eu tiver que alterar, por exemplo, o banco de dados ou a estrutura do banco de dados, né, a gente não pode refletir isso nas outras classes, ok, gente? Então aqui, por exemplo, a gente vai ter um método que vai ser para localizar um cliente, a gente vai ter um método para gravar, a gente vai ter um método para alterar e a gente vai ter um método para excluir, né? Pode-se haver alguma variação em relação a esses métodos aqui, conforme o desenvolvedor, né? Conforme a pessoa resolver fazer o desenvolvimento ou a necessidade de consultas, né? Então vamos lá. Uma outra parte importante aqui que a gente vai ver é a parte do controle, que esse cara aqui, que é o controle, ele é responsável por fazer, na verdade, o que, né? Ele vai pegar esses dados aqui, né, jogar para dentro do modelo e do modelo jogar para a visão. Então quando o cara consulta, quem faz o intermédio dessas classes é o controle. Então vamos lá. Para a gente poder ter uma ideia, ó, o controle ele conhece o DAO e conhece o modelo. Como a gente pode ver aqui, ó, o controle conhece o DAO e conhece o modelo, né? Então automaticamente ele faz essa interação entre um e o outro. Quando eu peço para localizar, ele vai pegar o nosso cliente, né, e vai setar o resultado que veio lá do DAO, que é do acesso a banco de dados, né, que ele veio daqui. Então ele está, na verdade, servindo de intermédio para jogar os dados para dentro da classe cliente, né, que é a classe do modelo. Ok, gente? E a classe de visão, né, a classe da visão, na verdade, quando eu clico em pesquisar, ó, se a gente for dar um exemplo completo, ele vai verificar a interface, né, e vai chamar o controlador, né, que no nosso caso aqui a visão tem acesso a ele, e vai localizar o nosso cliente, né. Quando eu passei o cliente para lá, o texto do cliente, ele vai retornar logicamente um objeto aqui para dentro, que automaticamente, ó, a gente vai pegar os valores e setar dentro dos test fields. Então a interface que conhece qual é o local que vai colocar o código, o nome, a rua que está lá dentro da classe, né, do modelo. Ok, gente? Aqui tem uma opção de ativação. Essa opção de ativação ela mostra como que os dados vão aparecer na interface. Tipo, eu tenho que habilitar, desabilitar um botão, tenho que habilitar, desabilitar um JTestField. Então, todas as opções que são de interface, de visualização, de habilitar, desabilitar botão, habilitar, desabilitar campo, colocar uma cor diferente, tudo isso vai estar dentro dessa classe da visão, tá, gente? Então, assim, vamos dar uma olhada do software executando para a gente poder entender melhor, né? Então, ó, a primeira coisa que ele abre é essa tela principal. Essa tela principal, ela faz parte do controle. É ela que inicia todo o sistema e toda a aplicação. Então, quando eu clico aqui e chamo essa classe de clientes, a classe de controle é responsável por instanciar essa interface que está dentro da visão, né? E todo esse controle que a gente está vendo aqui, ele está dentro dessa classe de visão. No momento que eu vou colocar o código aqui e pesquiso, ele vai dentro da classe, né, de controle, passa as informações, ela acessa o banco de dados, retorna para o cliente e logicamente a visão pega essas informações e exibe na tela, como a gente pode estar dando uma olhada aqui, né, gente?
Então, a mesma coisa que eu posso vir aqui e fazer um alterar ou excluir cliente também, que eu tenho aquela função. Toda essa interface é feita através da classe divisão, passando para o controle e depois vai passar para o DAO, logicamente, buscando as informações, excluindo, executando os métodos da classe. O importante é que a gente tem que entender que a gente tem que manter as classes divisão e as classes DAO, de acesso a banco de dados, o mais separada possível. Eu não posso ter, repetindo, nenhum comando SQL e nenhum outro desses pacotes aqui, seja ele de controle, seja ele de modelo ou visão, somente no DAO. Ok, gente? Bem, aqui a gente tem a parte do cadastro dos clientes e a gente também tem uma opção de consulta, né, de clientes, onde eu posso colocar a cidade, né, e ele vai me retornar quem são os caras dessa cidade. Ok? Pessoal, eu espero ter conseguido ser bastante claro nessa divisão dos pacotes aqui, né? Esse sistema ele vai estar disponível para vocês poderem analisar, né? Toda essa interface, como que funciona os relacionamentos. Vocês vão ver que na interface aqui também a gente tem algumas partes interessantes, como trocar o tab pelo enter, que quando a gente está navegando eu vou dando enter ao invés de tab para ele mover de um campo para o outro. Então assim, eu espero que vocês deem uma estudada nesse código, né, para visualizar como que a gente faz essa divisão em 4 camadas, né, e a gente possa a partir de agora começar a desenvolver o software de forma que ele possa ter essa divisão. Ok, gente? Muito obrigado aí pela atenção, espero ter ajudado vocês aí. Grande abraço.